Deixa eu só armar o meu ar-condicionado aqui, botar ele a swingar lá pra parede, senão ela congela geral aqui. Dia de live de boteco com mais um convidado sensacional. Vamos testar aí, Alvão. Professor, fala. Uepa, e aí, tá me ouvindo bem? Show, perfeitamente, show de bola. Já tá com o fone aí habituado já às lives de fonezinho. Show, show de bola. Pô, Então, tive que comprar essa pessoal, porcaria. hã? Tive que comprar essa porcaria. Ah, cara, faz parte. A gente tem que se inserir nesse mundo tecnológico, né, Alvão? Caramba, ó, já tivemos um salto para 54 pessoas, tá? Então, olha só, eu já tinha mostrado pro pessoal, Alvão, o que eu tô tomando, ó. Já tomou essa aqui? Claro que sim. O que tu acha? Meia boca. Meia boca, mas é honesta, né? É honesto. É honesto. Eu paguei 3,40 a latinha, tá valendo, né? O que você tá tomando aí? Ah, não, essa aí muito nos alegrou nas tardes do vice. Hã? É honesta. É honesta, Tá olha o aí, quê? ó. Acho que uns 9 pila. Eu paguei Colorado, a Ápia, 5 pila no Sams. Bah, mas aí tá valendo. Naquele sistema vai vencer, tá ligado? Ah, eu não tô nem aí, eu pego mesmo, não tô nem aí, eu pego. Não vai, não dura, não esquenta o lugar, não adianta. Ai, ai, ai. Mas tu sabe, essas tardes de tecnologia, como diz o outro, né, eu tava achando que dava para fazer pelo notebook, tio. Aí eu já tava Mas isso, arrumando aqui. sim, não dá para fazer pelo notebook. Infelizmente, ele é bem limitado nessa questão das lives. A gente, infelizmente, precisa depender do celular propriamente dito. Cara, que prazer te ter aqui. Nós estamos aí já com 70 pessoas ao mesmo tempo nos assistindo. Provavelmente essa live ela vai encorpar ao longo do processo, porque nós estamos competindo com a live de Sandy e Júnior, né? Então, nós estamos numa competição complicada aí. Mas agora eu tô curioso. Agora que eu tô pensando. E a bateria do celular? É, isso também. Eu já deixei, como eu tenho dois celulares, né, um para live e outro para usar, então eu já deixo um carregando, fico o outro aqui, fico fazendo todo um bolo. Porque assim, como o pessoal tá vendo, eu tenho uma luz aqui do lado, ó. Ó, uma luz aqui do lado que eu Como é posso que tá a minha regular a luz, por intensidade. falar nisso? Tá boa, tá boa. Olha só, Olha um posso regular a pouquinho. intensidade. Tá boa, não, mas tá aparecendo bem teu rosto aí. Ó, eu posso regular a intensidade da minha luz, É tá que eu boa. tô com um baracoteco aqui, tô com... Né, sei, tu tá com um O-ring aí, mas eu tô com um abajur simples aqui. Aí, tamo aí bombado no negócio. Alvão, show de bola, pessoal entrando aí. Me diz uma coisa, eu Então deixa eu ver uma conheço... coisinha aqui. Oi. Ah, mas vai dar tempo, vai dar. Uma horinha acho que dá sim. Se teu celular não tiver viciado, tá tudo certo. Como é que é? Se a bateria não tiver viciada, tá tudo certo. Só deixa eu pensar numa coisa. Ah, Se eu tirar o fone e botar ele na bateria, eu vou usar simplesmente ele no áudio do. normal, não atrapalha em nada. Só vão ficar escutando as bobagens que eu tô falando. Não, mas isso aí faz parte. Só deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu fazer um test drive aqui Não, mas me nesta. diz uma coisa, Alvão. Onde é que tu tá escondido, meu querido? Eu Me tô na fala, onde praia, é que tu velho. foi? Eu tô na Tá na praia. praia, tá escondidaço na praia aí. Sim, tu conhece a casa. Tu já tiveste aqui. Conheço, eu conheço a casa muito bem, acho a casa show de bola, mas as pessoas não conhecem. Então, Alvão está escondido na praia, numa praia de pescadores, né? Não é uma praia muito movimentada. Não falaremos o local para não atrair os holofotes. As pessoas Não, podem ir te buscar e te achar aí. Nós vamos não, basta dizer que é no sul de Santa Catarina. Tá? sul de Santa Catarina. Basta dizer que é no sul de Santa Catarina, ou seja, é longe de tudo e de todos. Não tem ninguém aqui em volta, porque eu acho que o coronavírus já ficou a uma distância bem mais afastada daqui. Então, eu acho que está tudo de boa. Bom, sabe o que eu fiz agora, Andréia? Oi. Eu tirei meu fone e coloquei direto
Show de bola, na bateria. Agora. Show de bola, show de bola. Se tiver bom o som pra ti, pra mim tá bom aqui. A única coisa que aí o pessoal Tá vai ficar ouvindo. perfeitaço, perfeitaço. Então, Alvão, tu decidiu dar uma fugida e ir pra praia aí com esse lance de coronavírus. Exatamente. Exatamente. Eu tô com a Patrícia, tô com o Pedro por aqui. Ó, vamos só esclarecer algumas coisas, tá? A Patrícia é a outra Patrícia, a Patrícia do Álvaro, e o Pedro também é o Pedro do Álvaro. Porque eu tenho a minha Patrícia, eu tenho o meu Pedro, ele tem a Patrícia. A gente não divide Patrícias e não dividimos Pedros, tá? Isso por mais que nós já bebêssemos várias vezes Patrícias, mas cada... de beber Patrícia é que depois dá uma dor de cabeça dos infernos. Olha, às vezes comer também dá, então é meio complicado. Esse negócio é foda. É sinistro o negócio. Por coincidências do destino, né? O Álvaro conheceu a Patrícia na mesma época de que eu conheci a minha. A gente tem mais ou menos o mesmo tempo de relacionamento com as respectivas esposas. E os Pedros quase que batem também de idade, né? Eu acho que o teu fez 3 anos. O Pedro é um pouquinho, do Álvaro é um pouquinho mais novo do que o meu. E aí a gente tem algumas coincidências. E outras sacanagens, né? Por exemplo, o Álvaro tinha aquele teu carro Ford, era o... Focus. O Focus. Eu fui lá e comprei o Focus. Por quê? Porque o Álvaro falava bem do Focus. Aí eu fui lá e comprei o Focus. Aí o Álvaro trocou o Focus, comprou um Gran Siena. Aí ele falava mal pra caralho do Gran Siena. Eu fui lá e comprei o Gran Siena também. Mas era bom, cara. Eu gostava do Gran Siena. Eu gostava do Gran Siena, só que eu tive um azar do cacete, porque ele deu muito problema. Barulho na suspensão, né? Mas o carro em si, o que eu posso dizer? Era um carro confortável, um carro econômico, um carro espaçoso, mas que deu problemas. Então, claro. Se eu conseguisse ter um Gran Siena sem problemas, sem os vários problemas que ele me deu, seria ótimo. Seria um belíssimo carro. Mas nada melhor do que o nosso atual carro. Não, o meu anterior era melhor. Qual é o que tá agora? Eu tô com um Versa. Tá. Mas eu tô... Livina. Tu prefere o Livina do que o Livina? Se eu tivesse um Livina zero para comprar agora, eu comprava. Aliás, se tu tiver um Livina com baixa quilometragem, eu compro. Tu tá pegando. Mas eu gosto do Versa. O Versa é muito bom, econômico pra caramba. Eu tô de olho no modelo novo que eles vão lançar. Mas aí vai vir. Eu vem por 80. Daí salga o lombo. Poxa, Alvão, a gente tá aí com 70 pessoas já nos assistindo na nossa tradicional live de boteco. Nós já tivemos algumas pessoas aqui conosco, o professor Antônio Carlos Gomes. Foi uma live super bacana, super descontraída. O cara sensacional. Inclusive, nós comentamos a respeito de ti, te mandou um abraço forte. Ele tem um apreço muito grande pela tua contribuição, tanto na parte de saúde, quanto na parte de desempenho, e claro, englobando toda a parte da educação física. E exatamente nessa pegada que eu quero te fazer uma pergunta. Álvaro, o que fez tu ir para a educação física? Lá em 1900 e Guaraná com rolha. E tu escolheu fazer... rolha não, em 1985. Eu entrei na Escola de Educação Física da URGS em 1985. Eu terminei o colégio em 84 e entrei no ano seguinte, imediatamente, entrei na Escola de Educação Física da URGS. O que acontece é que eu sempre fui atleta, né? Desde que eu me conheço por gente, digamos assim. Eu comecei, com 6 anos, eu comecei judô no antigo Petrópolis Tênis Clube, depois eu fui para Sojipa, fui atleta lá do Chico, do Nau, de gente que é conhecida no mundo do judô. Aí eu pratiquei judô até aos 16 para 17 anos. Aí eu tive uma lesão e na época a gente não tinha lá a quantidade de informação que a gente tem hoje. Não passava arnica só na lesão, passava arnica. Não, o problema não é isso. O problema é que a Sojipa, na época, ela não tinha um bom departamento médico e, na realidade, o atleta se lesionava, ele ia para onde? Ele ia para o INPS da época, né? Ele ia para o SUS. Não havia SUS na época, pelo menos não com esse nome, porque o SUS é de 81, mas, de qualquer forma, havia o INPS. A gente ia para o postão da IAPI ou coisa parecida. E lá na época, um médico completamente despreparado, eu mais despreparado ainda, porque tinha 16 anos, disse que eu tinha que parar com o judô, que eu tinha que ir para outro esporte, porque a lesão não ia me permitir mais fazer judô. Hoje eu sei que isso era uma grande asneira, mas na época eu comprei aquilo. E o mais engraçado... Até porque ele não sabia também, ele como médico não sabia nada sobre esporte, né, Álvaro?
Claro que não. E aí o que acontece, né? Aí a coisa engraçada é porque ele me deu. Eu disse, tá, mas eu sou atleta, eu quero continuar fazendo esporte. Etc. Não, eu te dou 3 alternativas. E o que alternativas? Não me pergunta da onde ele tirou essas alternativas, me faça esse favor. Mas ele me deu natação, atletismo e remo. Eu não sei qual é a relação que alhos tem com bugalhos, mas foi isso. E aí eu tentei alguma coisa no atletismo, mas eu acabei, na realidade, no remo e permaneci no remo por bons anos depois. Eu fui no remo até uns 24 anos, mais ou menos. E aí tive algum sucesso, coisa e tal. Ganhei alguns bons campeonatos, aquela coisa toda. Já na época eu já tinha alguma paixão pela área biológica, eu tive um excelente professor de biologia no colégio e a gente acaba tendo essas relações, fazendo essas relações. Então na minha cabeça lá, biologia, esporte, educação física. E fui para educação física. E aí, ao longo do curso, é que tu vai descobrindo exatamente o que tu queres, né? Então, basicamente... Isso em 85. Isso em 85. Eu me formei em 88. Naquela época, Álvaro, era muito comum ou pouco comum as pessoas que não tinham relação alguma com o esporte fazer educação física. Como é que é essa história? Assim, como é que era esse perfil? Na década de 80, quem estava na escola de educação física era ex-atleta, atleta ou atleta frustrado. Não tinha, né, essa coisa assim, a gente brincava que na época, por exemplo, na época que eu estava na faculdade, entre 85 e 88, a seleção de vôlei da Escola de Educação Física da URGS era 80% da seleção gaúcha de voleibol. Então, por exemplo, hoje vocês conhecem o Marcelo Francoviac, que é técnico de vôlei, técnico da seleção brasileira, técnico do RJ, técnico da UBRA, técnico do Cruzeiro. Esse cara era meu colega de graduação. Esse cara jogava com a gente, né? Então, tu olha o time de voleibol da época, era uma loucura, né? Por outro lado, tinha umas coisas engraçadas, porque eu joguei handball no tempo de faculdade. E no tempo de faculdade, quem era o grande time de handball universitário? Era Santa Maria, que era a base da seleção brasileira de handball, base. Né? Então, Santa Maria sempre teve uma tradição no handball e tal. Então, era muito comum. Eu tinha muitos colegas atletas de diferentes modalidades, de atletismo, de natação, de remo, de esgrima, de esportes os mais diversos, gente que trabalha com tênis até hoje, e assim por diante. Então, era como, né? E tu acha que essa relação que havia essa quantidade enorme de diversidade de esportes ajudava na formação de vocês como... Sem dúvida, porque tu tinha uma visão da coisa, uma visão prévia. Né? Eu faço um paralelo, só para te ter uma ideia, André, a época, para entrar no curso de Educação Física, isso não era exclusivo da URGS. O IPA fazia isso e outras faculdades os testes, faziam. Havia teste prático, havia prova prática. As provas eram diferentes. Eu lembro que a prova do IPA era diferente da prova da URGS, que era diferente da de Santa Maria, mas a grande maioria tinha prova prática. Algo que vários outros cursos têm. Tu não entra num curso de música sem fazer prova de música, tu não entra num curso de arte cênica sem fazer prova de artes cênicas, e assim por diante. Tem alguns cursos que têm essa cara. Eu acho que o de música é mais tradicional, né? Música tu tem que tocar um instrumento, sim, não pode cantar bangu. Se não tocar ou cantar alguma coisa lá no nível que... Eu não entendo nada, mas no nível mínimo, tu não entra. Eu ia pedir para te cantar uma música para nós aqui. Eu ia acabar com a tua live. Eu simplesmente... Mais 2 cervejas eu tô te convencendo a cantar. 5 caras ali assistindo, né? E em questão de 37 segundos, tu ia baixar para 2, que ia ser tu e eu. Acabou. Cara, assim, ó, só vou mandar uns abraços aqui. O Baiar mandando abraço, o Fernando, o Alexandre Personal, o professor Paulo, a professora Débora Garcia. A Débora, tu deve ter conhecido ela. A Débora foi mais ou menos do IPA. Porque tu conheceu muito bem o pai dela, né? Trabalhaste com ele. Era meu coordenador no IPA. No IPA, exatamente, professor Garcia, né? Show de bola, mandando um beijão para todo mundo aí, incrível. Eu preciso pegar uma cerveja.
Isso, por favor, porque a live de boteco, ela exige essa descontração, esse momento da gente trocar informações. Vocês estão tendo a oportunidade de ver a intimidade do professor Álvaro quase que revelada pela sua totalidade. Eu já tive o prazer barra... Oi? Esse negócio do celular é estranho, mas tudo bem. Eu já tive o prazer barra desprazer de tê-lo na minha banca como orientador lá da Inglaterra, onde ele estava de camiseta, gravata e samba canção. Depois ele falar que eu tava de samba canção dentro de casa, fazendo da banca, essa sem vergonha. Figuraça. Olha aí, ó, Roberto Almeida mandando um abração para ti também. Bom, tu tem milhares de alunos, né, Álvaro? Já passaram diversas pessoas, já se vão o quê? 30 Isso só quer dizer uma coisa, que eu sou velho. É velho pra caralho. Velho pra caralho. E aí tem aquela coisa assim também, né? O diabo é foda porque é o diabo? Não, ele é foda porque ele é velho, meu amigo. Ele é velho. Álvaro, tu já teve vários alunos no IPA, na URGS, viajando Brasil, né, e exterior também, já ministraste cursos, palestras em vários lugares, vários países. Mas assim, quando que caiu a ficha dentro da educação física para dizer assim, ó, fisiologia é o que eu quero. Fisiologia pra mim, pra ti. Quando é que caiu a ficha assim? Então, porra, eu acho que é isso aqui que eu vou fazer. Isso para mim é bem marcante, porque o que aconteceu? Quando eu entrei na educação física em 85, qual era a minha ideia, né, num moleque lá que tinha seus 19 anos? Eu quero ser técnico. Eu quero ser preparador físico de remo. Como vocês bem sabem, né, o mercado de trabalho na área de remo é um mercado amplo, que demanda muita gente. Dá bastante dinheiro, né? Dá muito dinheiro. E realmente é um mercado amplamente procurado. Claro, isso é uma piada, né? Obviamente, é um mercado restritíssimo, né? Então, vocês não devem conhecer ninguém que trabalhe com remo. Mas, de qualquer forma, claro que a gente entra com alguma série de ilusões e aí as coisas vão... O tempo vai passando, tu vai fazendo uma disciplina, outra, etc, etc. E, só para vocês terem uma ideia, em 85, quando eu entrei na URGS, o curso de Educação Física era um curso de 3 anos. 3 anos. Tá? E só tinha uma disciplina, que era uma disciplina de Fisiologia Humana, que era dada, como até hoje, no departamento de Fisiologia da URGS, onde depois eu vou fazer meu mestrado, meu doutorado, mas era lá no departamento de Fisiologia, lá no centro, distante, portanto, do campus de Educação Física. Aí, isso era 87, em 87 o curso de Educação Física sofreu uma mudança curricular e começou a receber professores novos que começaram a dar outras disciplinas naquele novo currículo, etc., que passou de 3 para 4 anos. Um dos caras que entrou como professor era o professor Jorge Pinto Ribeiro, tá? Vindo do seu doutorado na Universidade de Boston, justamente na área de Fisiologia do Exercício. Jorge Pinto Ribeiro, para quem conheceu ou para quem não conhece, ele era um médico, um cardiologista, um cara extremamente respeitado no Brasil e internacionalmente. Né? Infelizmente, em 2012, ele veio a falecer num câncer fulminante, maluco. Uma perda incalculável. Mas o fato é que ele entrou, ele implantou a disciplina de Fisiologia do Exercício e eu me matriculei não no primeiro semestre em que a disciplina foi oferecida, mas no segundo. Por quê? Porque a disciplina, quando ele ofereceu, aquele troço causou um certo furor, porque ninguém conhecia aquele negócio, Fisiologia do Exercício, que diabos é isso? Todo mundo tentou se matricular e eu não consegui por conta na URGS tem uma questão de seriação e tal. Então, quem acabou se matriculando foram principalmente aqueles que estavam mais próximos da formatura, que não era o meu caso ainda. Aí eu consegui me matricular no semestre seguinte, eu fiz a disciplina e fiquei absolutamente encantado com aquilo. O fato é que eu fiz a disciplina, fui muito bem, virei monitor do Jorge, a gente começou a conversar muito, coisa e tal, e ele, de certa forma, norteou no início da minha carreira as coisas que eu deveria fazer. E eu disse para ele,
eu quero fazer pós-graduação em fisiologia. Ele disse, então vamos lá para fisiologia. Eu acabei indo para fisiologia, fiz toda a minha formação em fisiologia. Então a coisa começa aí, né? Em 87 eu descobri o que eu queria por causa do professor Jorge Pinto Ribeiro e por conta de todas as coisas que aconteceram a partir dali. O que é interessante é que até aquela época, nós estamos falando aí final da década de 80, essa coisa de entender a educação física do ponto de vista biológico era uma coisa meio delirante, porque a educação física ela era, inclusive, aí tem uma coisa interessante, vista como um curso de área pedagógica, ponto final. Ela não era um curso de área biológica, de área de saúde, não era isso. Mas a partir do final da década de 80 ela começa a mudar. Porque uma série de profissionais começam a ter essa noção, uma série de profissionais começam a fazer formação em área da saúde, em área biológica. Só para vocês terem uma ideia, eu fui o primeiro professor de educação física a ter doutorado em fisiologia do Rio Grande do Sul. Fisiologia humana, né? O doutorado em fisiologia. Isso, porque era assim, exato, era muito difícil. Você não tinha a implementação da fisiologia do exercício e você ter o despertar do interesse de um profissional de educação física para a fisiologia não existia, porque as pessoas não se envolviam com isso. Então o Álvaro teve que sair da escola de educação física e ir para o departamento de fisiologia humana, fazer um mestrado e doutorado, que isso também são histórias muito legais de se discutir. Talvez a gente possa entrar em algumas coisas a respeito dos estudos de mestrado e doutorado do Álvaro, do orientador do Álvaro também, que era uma pessoa maravilhosa. Exato, dentro das próprias. Eu não tive o prazer de conhecer ele, mas dentro das histórias que o Álvaro conta, uma pessoa ímpar do ponto de vista de ciência, extremamente esclarecido, realmente um cientista, né? Então a gente não poderia nem chamar ele de pesquisador, mas sim de cientista, um cara voltado para ciências básicas e com uma visão muito clara, que era o professor doutor Beló. Isso, né? Isso. Beló. Incrível professor que orientou, ajudou o Álvaro, não toda a formação, né, Álvaro? Porque ele teve problema no caminho, né? O Beló faleceu em 2001, né? Na realidade, toda a minha formação de mestrado e doutorado, sim, porque o Beló foi meu orientador tanto de mestrado quanto de doutorado, né? Na realidade, ele foi meu orientador de mestrado e co-orientador de doutorado. Isso, porque tu tens uma outra... Maria Cláudia Irigoyen. Que é que o Álvaro tem uma história com a orientadora dele que é sensacional. Mas só que essa não dá para contar em live, tem que contar ao vivo. Que é sensacional essa história. Cara, vocês não têm noção. Porque vocês enxergam o Álvaro de uma maneira que é sala de aula, tá? E assim, eu conheço o Álvaro já, Sivão, aí, eu entrei na especialização em 2005, mas eu conheci o Álvaro já antes em alguns eventos da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, onde eu já tinha escutado ele palestrar, conversar. Ele já tinha me dado uma aula por meados de 2002, 2003 na UBRA, a convite da professora Ana Paula Fay, que é uma amigaça que a gente tem aí em comum e coisa. Atualmente na Federal do Rio Grande do Norte e Federal 2 filhos mais. Mais, exatamente. 4 mas aquela ali ela começou a produção e não parou mais, né? De Deus o livro. Quando ela achou mas o problema é que quando ela achou que tinha quando ela achou que tinha fechado, vieram os gêmeos. E aí, então foi de 2 para 4. Nasceram agora, Que coisa. Aninha, beijo, Aninha. Aninha me ajudou muito na questão do meu mestrado também. Foi fundamental para a construção do mestrado. Eu trabalhei junto com ela no doutorado dela. Foi muito bacana. A gente teve umas publicações bem legais. Beijo, Ana, para ti. E dentro desse contexto, eu já conhecia o Álvaro. E as pessoas têm muito medo do Álvaro, né? O que é uma bobagem sem tamanho, porque o Álvaro é esse cara aí, ó. É o cara que dá risada, que fala... Só que ele faz um personagem muito bacana, ele encara a fisiologia, a profissão dele com muita seriedade, a ciência com muita seriedade, e ele usa todas as ferramentas possíveis para fazer com que os animaizinhos que estão lá sentados consigam entender a importância de se estudar e de se construir uma carreira sólida. Então, assim, é muito legal. Aqueles que já tiveram oportunidade, muitos daqui já tiveram oportunidade de ter aula com ele, sabem que não existe
uma maneira mais clássica, mais peculiar, mais autêntica de dar aula, que é ver o Álvaro ministrando aula. Eu já estava no mestrado, já estava no doutorado, uma vez fui eu e o Bruno Teixeira, beijo pro Brunão, que nós estávamos em Caxias, dando um curso, o Álvaro estava dando aula na especialização da UX, da professora Olga, e nós fomos lá assistir a aula dele, e foi uma das aulas, eu sentado lá atrás, junto com o Bruno, uma das aulas mais emblemáticas, assim, a respeito de contração muscular. Eu disse pra ele, cara, que aula sinistra, que aula foda, assim. E aí ele tem esse jeitão de, tipo assim, o Álvaro, ele não sabe lidar com elogio, tá ligado? Ele não sabe. Isso é um problema do Álvaro. Tu elogia ele, né, nada a ver, cala a boca, porra, não é assim, né? Ele não sabe lidar com elogio, tá? E assim, eu elogiei ele, cara, ele disse, não, nada a ver, cara, uma aula simplinha o cacete, tá ligado? Pô, uma aula top de linha. Então é muito legal ver esse outro lado do Álvaro, assim, que não é nem o outro lado, é o lado do Álvaro, é esse. É um cara cheio de história, cheio de coisa legal para contar, com uma experiência fodida de ciência, já andou... Cara, ele conhece o Brasil inteiro, um monte de pesquisador foda, internacionalmente. É bem bacana ter ele aqui junto, conversando com a gente. E eu espero que vocês também estejam gostando disso. Álvaro, dentro dessa expectativa, eu tenho uma pergunta para ti. Assim, vamos colocar nos últimos anos os principais nomes da fisiologia no Brasil. O que você pode nos dizer? Ou fisiologia do exercício? Desculpa, fisiologia do exercício. Tá. Fisiologia do exercício dos últimos anos. Patrícia Chacur-Brum, da USP. Lauro Viana, da UNB. Se tu volta um pouco no tempo, na realidade, o orientador do Lauro Viana, que é o Antônio Cláudio, que atualmente é reitor da Federal Fluminense. Eles têm a mesma linha, digamos assim, de investigação. Eu diria que esses dois, a Patrícia Brum e o Lauro Viana, são, nesse momento, né, os caras que estão publicando em mais alto nível. Não quer dizer que estejam publicando mais em número, não. Porque são coisas diferentes. Em número, eu te dou uma lista aí que está publicando em lecturas. Sem dúvida. Eu estou falando de publicação séria. Estou falando Journal of Applied Physiology, Journal of Physiology, né, FASEB Journal, a Acta Fisiológica e coisa desse nível, assim, coisa que a gente sonha em publicar, é onde esses caras estão publicando hoje. Aquela coisa, né, Álvaro? Aquela coisa de ciência que publica-se para fazer diferença na ciência, não para fazer número. Né? Aquele cara que publica, eu lembro claramente, e até eu vou citar o nome dele, do Carlos Eduardo Negrão, que ele teve um trabalho publicado que foi capa. Qual revista que foi capa? Tu lembra? Journal of American College of Cardiology. Tipo assim, clássico. O Negrão foi o orientador de doutorado da Patrícia Brum. Então é outro top de linha. Top de linha. Que esteve no laboratório do Álvaro, eu conheci, eu mestrando, assim, aí ele todo interessado, assim, claro, de uma educação ímpar, né? Aquelas pessoas que dizem assim, nossa, cara, quando eu crescer eu quero ser que nem esse cara aqui, tá? Tipo, um cara muito foda. E aí, tipo assim, ele todo educado, assim, conhecendo a equipe ali, o pessoal, e o Álvaro apresentando o laboratório, e ele perguntando o que cada um fazia ali dentro. E aí tu explicando, assim, cacete, cara, tô falando com o cara, que o cara é top, também um pioneiro na importação, vamos colocar assim, da fisiologia do exercício para o Brasil, né? Também estudou fora, Estados Unidos, e veio para o Brasil. Profissional de educação física, também respeitadíssimo na área médica, com publicações extremamente contundentes. E o pessoal que está nos assistindo precisa entender isso. Tá? Por alguns motivos técnicos e algumas regras, o número de publicações passa a ser, às vezes, importante para alguns setores. Isso é extremamente ruim para a ciência propriamente dita, porque os profissionais precisam correr para ter números e muitas vezes... Eu acho que tem uma outra coisa. Tem, claro que isso que tu está falando é verdade, mas tem mais uma coisa que é o profissional, o pesquisador, o cientista, não olhar muito para onde está publicando. O Jorge Pinto Ribeiro, ele tinha uma expressão que eu aprendi há muitos anos atrás, que ele dizia o seguinte: onde é que tu publicou tal artigo? Eu publiquei na revista tal. Ele disse: Bato, escondeu o artigo. O que quer dizer isso? Quer dizer que tu botou numa revista que ninguém vai ler. Então, assim,
Eu acho que uma das coisas que cientista tem que pensar eu vou publicar na revista que eu leio. Eu não vou publicar na revista que eu não leio. Ah, a revista aquela lá, todo mundo publica, é fácil de publicar. Sim, cara, tu leste essa revista nos últimos tempos? Não, faz 10 anos que eu não leio. Então por que tu vai publicar lá? Não faz nenhum sentido. Tá? Então, essas coisas de publicar aonde tu sonha publicar é que faz diferença. Né? Então... Claro, eu acho que isso é fundamental, né, Álvaro? E a gente também tem um problema um tanto quanto grande, e a gente viveu isso, tu vive isso há bastante tempo e coisa, que é a dificuldade da gente ter tecnologia e grana para se tornar um tanto competitivo, e a gente precisa focar em outras coisas, a gente tem que ser mais inteligente, né? A gente precisa montar um desenho e experimentar o melhor. Nós estamos numa época muito difícil. Antigamente a gente dizia que o brasileiro era criativo e com a criatividade ele poderia ser competitivo internacionalmente, etc, etc. Hoje, eu dizia isso alguns anos atrás. Sim, claro. Eu dizia isso. Eu não digo mais. Não dá mais. O nível de competição internacional hoje é tão alto que ou tu tem tecnologia, ou tu tem dinheiro para investimento, ou tu tem pessoal treinado, ou tu não compete mais. Não adianta, assim, só para te ter uma ideia, enquanto no meu laboratório eu tenho lá uma leitora de microplaca, que eu consigo fazer lá uns 4, 5 marcadores inflamatórios, numa determinada amostra de sangue, etc, etc, com todo cuidado, bem feito, bonitinho. Hoje tu pega um cara usando um Luminex, que é um equipamento que faz múltiplas medidas na mesma amostra, o cara faz 256 medidas na mesma amostra. Não tem o que falar. Aí eu fico olhando e digo, bom... Não tem o que falar. Sabe, com as modelagens hoje em metabolômica, proteômica, lipidômica, genômica, hoje os caras estão medindo 50, 100, 200, 500 marcadores na mesma amostra. Então é assustador. Hoje não adianta mais tu ser criativo e tal. Claro que criatividade ajuda. A criatividade ajuda se tu tiver as mesmas condições. Aí se tu tem as mesmas condições, bom, o cara que é mais criativo vai ter um resultado melhor. Ok. O problema é que nós não temos as condições. Assim, a gente está perdendo muita distância em relação aos grandes players dessa área. Tá muito difícil, muito difícil. Dentro disso, Álvaro, a gente também tem um problema que não se tem o pesquisador de carreira exclusivo, né? Então o pessoal pensa o seguinte, o Álvaro é pesquisador, é cientista da URGS. O Álvaro faz só ciência. O Álvaro faz ciência da aula, faz administração, porque muitas vezes está ciclando em cargos administrativos, que é bem complicado, está em 1000 reuniões, né? Está orientando um bando de arigó para ver se sai alguma coisa. Que a gente... Cara, eu sinto assim, já várias vezes eu falei isso pro Álvaro, tá? E eu vou falar ao vivo, assim, eu sinto pena, é um sentimento de pena, assim, das pessoas, porque eu fico pensando assim, caralho, velho, o Álvaro tem que ir pro céu, se existe céu, sabe? Porque, cara, é ter uma paciência de engolir uns animais, que nem eu cheguei dentro da URGS, mas sem saber onde tava, entendeu? Mas, foda. Deixa eu te explicar uma coisa. Tem uma expressão que tu já me ouviste usar, que é: eu não escolho o cavalo que eu tenho que chicotear. Sabe? Eu acho que um dos grandes desafios de qualquer orientador de pós-graduação, né, é a seleção. Eu sempre preferi apostar em alunos que eu tinha a convicção, sabe-se lá por que razão, que pudesse correr sozinho, signos, e eventuais alunos que pudessem até ser um pouquinho melhor formados, claro, e tal, mas que eu precisasse chicotear. Cara, então assim, ó... Essa é uma característica que tu acha importante, Álvaro, na pessoa que quer
por exemplo, entrar na carreira, porque às vezes a gente nem sabe o porquê quer fazer mestrado, doutorado, né? A gente acha bonito, legal, bacana, mas a gente não sabe. Quando tu começou a pergunta, eu já estava formulando uma resposta. Boa. Porque a questão é a seguinte: tu quer fazer mestrado, doutorado? Se tu parar na minha frente, e tu já viu isso acontecer, André? Já. Parar na minha frente, na minha mesa, no meu laboratório, no meu gabinete. Eu quero fazer mestrado. Eu vou olhar para ti e vou dizer por quê. Essa é a primeira coisa. Por que tu quer fazer mestrado? Sabe qual é a pior resposta que tu pode me dar? Porque eu queria estudar mais. Eu olho para ti e digo, vai abrir um livro, não me enche o saco. Ninguém faz mestrado porque quer estudar mais. Porque não precisa fazer mestrado para estudar mais, exato. Tu vai reservar 2 horas, 1h30 por dia para fazer isso. Aí tu vai estudar mais. Tu não precisa de mim. Tu não precisa de mim para absolutamente nada. Vai fazer uma especialização. Se tu for um desorganizado, eu não consigo me organizar para fazer isso. Você vai fazer uma especialização. Faz um, depois faz outro, depois faz outro, depois faz outro. Faz 15 cursos de especialização ao longo da tua vida. Pronto. Tu te organiza ali, tu vai ter a tua aulinha, coisa e tal, o professor vai te cobrar, tu vai ter que fazer prova, trabalho, pronto, tu vai estudar mais. Mestrado não é para isso, tchê. Mestrado não é para isso. Por que tu quer fazer mestrado? Eu quero fazer carreira acadêmica, meu sonho é desenvolver pesquisa, eu quero ser um pesquisador independente, eu quero ter o meu laboratório, eu quero ter... É isso que faz, aí é que está a coisa, tá? Tem que ter a noção de para que tu quer fazer pós-graduação. Antes disso, tu tem que ter noção do que é pós-graduação, para que serve. Né? Tem algumas cenas hilárias. Não foi nem comigo essa, foi com o professor Giovanni, que tu bem conhece. Giovanninho, gaúcho, incrível, petiço do Alegrete, grande professor Giovanni, amigaço aí, beijo, Giovanni. Pois é, o que aconteceu com o Giovanni? O nosso processo seletivo na URGS, a gente tem uma banca de entrevista. E a gente sempre faz a banca, um colega convida o outro que tenha mais afinidade. Eu, obviamente, tenho muita afinidade com o Giovanni. Álvaro, olha só um segundinho. Tu não repara, eu vou andar com o celular porque eu vou pegar mais cerveja. Eu vou fazer a mesma coisa, então. Então pega, vai pegar o celular aí, vamos lá. Então eu vou deixar. Já acabou a minha cerveja, eu não quero mais cerveja. Não, peraí só um pouquinho. Tu vai ficar olhando aqui pro ventilador. Não, eu vou com vocês aqui, ó, vou descer a escada. Vou lá primeiro, o Pedro estava tomando banho, desci primeiro andar. E eu vou pegar mais uma cervejinha, enquanto o Álvaro vai pegar também, né? Vocês estão ficando olhando para o ventilador da casa de praia do Álvaro. Beleza? Cervejinha. Você, bichinha amiga, daqui. Não, aqui, ó, vamos bombar. Pegou aí agora? Não, eu peguei a mesma. Eu tenho uma caixinha dela. Vamos lá. Mas aqui, ó, aqui tá as marvadas. Bom. Tu sabe que eu cheguei a pensar em abrir um vinho, mas eu achei melhor não. Eu vou ficar uma cerveja só, era isso. Tá muito quente, velho. Pra mim tá muito quente. Eu gosto... Eu tava com essa caixinha de cerveja, eu sei lá, vou tomar uma cervejinha que tá de melhor tamanho. Pronto. Voltando. Mas aí eu tava te contando a história do Giovanni. Aí na entrevista era eu e ele, e aí veio um candidato para ele, né? Era um candidato dele e a gente, claro, faz a entrevista junto e tal. Aí o Giovanni faz a pergunta, né? Por que tu queres fazer mestrado? O cara olhou, não, porque eu quero arrumar um emprego estável. Boa! Cara, eu gosto de uma frase do Flávio Augusto, cara. O Flávio Augusto é um cara... Eu vou te fazer uma pergunta. Ele entrou? Não, óbvio que não. Eu acho que não. Que isso? Então, assim, eu vou usar uma frase do Flávio Augusto, que beijo Matheus Breyer, o maior comediante de Sapiranga aí, ó. Saudades desse cara. Esse cara aí manda, meu filho da Flávia, a professora Flávia. Então, assim, eu vou usar uma frase do Flávio Augusto que diz o seguinte: estabilidade não existe. Não existe estabilidade. Cara, olha a merda que a gente tá vivendo aí, a galera com... tenho mestrado, doutorado, tô bem empregado. Esquece, isso não existe. Não existe esse tipo de situação.
Cara, que bacana ver a galera toda. Quero saber se a galera toda aqui tá gostando. Se tiver gostando, coloca aí, ó, hashtag PhysioX. Vamos botar essa hashtag para bombar. Hashtag PhysioX, que é fisiologia do exercício aí. Coloca aí, vamos ver. Álvaro, tu viveste o início da tecnologia. Eu lembro de tudo contando que você fazia programação em DOS lá, abria os computadores, etc. Tá louco? Era bem antigo o negócio. O pessoal botando aí PhysioX das trevas, PhysioX. Show de bola, galera interagindo conosco aí. Show de bola. Eu espero que vocês estejam gostando. Eu sei que não é uma população gigante, igual a live da Sandy, do Júnior, mas é uma live do coração, é uma live científica, trocando ideia aí com o professor Álvaro Reichak de Oliveira. Show de bola. Álvaro, tu viveu essas transições aí dentro do contexto de tecnologia. Como é que você enxerga essa inserção dessa nova geração? A galera que fica inquieta, que usa celular o tempo todo, que hoje não consegue se concentrar lá com vídeos muito grandes, mas interage bacana com essa coisa da live, vem aqui nos assistir. Como é que é a tua visão sobre isso? Cara, assim, pois é. Eu acho que tecnologia é fundamental. Eu sou apaixonado por tecnologia, tu me conhece. Sim. Mas a questão da tecnologia, de certa forma, pela tecnologia, ela nos priva de um detalhe que é a base, que é o fundamento. Eu sou apaixonado por fundamento. Então, quando tu me oferece um software para fazer alguma coisa, um equipamento para fazer alguma coisa, qualquer coisa que vise facilitar a minha vida, em especial, é claro, em especial no laboratório, eu quero saber como é que aquele negócio funciona. Vou te dar um exemplo bem simples. Álvaro, eu comprei um relógio que mede o VO2. Como é que é? Como é que esse negócio funciona? Não sei, mas ele mede. Não, meu querido. Pode até existir, mas esse relógio vai ser bem caro e eu fico pensando onde é que tu vai usar o relógio, né? Que não vai ser no punho que tu vai usar essa merda, né? E por aí afora, né? Esse é só um exemplo bem... Porque tem reloginhos aí que o pessoal diz que mede VO2. Dizem medir, né? Aí o cara, não, pois é, porque eu comprei uma balança que mede isso, mede aquilo outro. Como é que ela mede isso? Então, assim, ó, eu preciso saber do fundamento da coisa, né? E hoje, a impressão que eu tenho é que a geração atual, ela só quer saber da aplicação. E esquece do fundamento, né? De onde é que está saindo esse número, esse resultado, sei lá, de onde é que está saindo isso? É o que? A conjunção astral ali que te deu? O que é esse troço? Então, o fundamento é o mais importante hoje. O que está acontecendo? Eu disse isso no semestre passado, numa turma de fisiologia do exercício do pós-graduação, não foi na graduação, foi no pós-graduação. O que está acontecendo com a ciência, em especial na área da saúde? Se tu olhar, se tu for, digamos, lá para o século XV ou século XVI, o que era a ciência da saúde? A anatomia. Os caras não sabiam onde é que era o coração, eles não sabiam que o coração tinha quatro câmaras. Eles não sabiam para que servia o cérebro, eles não sabiam qual era o formato do estômago, ou seja lá o que for. Sim. Tu vai ver as grandes obras do século XV e século XVI são obras de anatomia. O que se faz de pesquisa em anatomia hoje? Anatomia hoje, e o Bonato e o Lino querem me matar cada vez que eu digo Sim, isso. Eu pensei mais no Bonato, que o Bonato defende com unhas e dentes. O Bonato é mais fervoroso, né? O Lino é mais bundão, assim, ele tá mais bundão hoje em dia, né? Ele tá mais yoga, mais meditação, o caralho, né? Tadinho, né? Mas o que acontece? A anatomia é uma ciência que se esgotou. A anatomia é uma ciência que se esgotou. Não tem mais o que tu pesquisar em anatomia. O que é? Tu vai descobrir um outro músculo? Tu vai descobrir um outro acidente? Aconteceu, né? Aconteceu. Alguns, raramente, mas acontece algumas coisas.
sabe? Entende? Ó, o professor Baroni aqui também, entrando, dando risada. E aí, Baroni, beijo. O atacante eterno atacante do Juventude aí, ó, participando da nossa live. Eu brinco com o Bonato. Por exemplo, porque eu fui no Congresso de Anatomia, eu olho para ele e pergunto, mudaram o nome de quê dessa vez? Sabe? Agora é latíssimo do dorso. O grande dorsal é latíssimo do dorso. Legal. Mudaram o nome. Antes era rótulo, agora é patela e por aí afora. Para! Não me o faça perônio, o omoplata. E por aí afora. Aí, resultado. Aí, se tu avançar, nós já estamos no século XVII, século XVIII. Qual é a grande ciência da saúde? A fisiologia. Porque aí os caras começam a descobrir para que serve o sangue, os caras começam a descobrir que o cérebro serve para alguma coisa, né? Às vezes. Para votar parece que não está funcionando, mas de qualquer forma, né? Bom, então, assim, os caras começam a descobrir um monte de coisa legal, aí surge o Claude Bouchard, o pai da fisiologia e tal, aquela história toda. Baixinho contribuinte, né? Esse Claude Bouchard é sensacional, Álvaro. Claude Bouchard não, Claude Bernard, desculpa. Tá, beleza. Claude Bernard. Tá bêbado. Claude Bouchard tá vivo, Claude Bernard não tá. Claude Bernard é o pai da fisiologia. Mas, de qualquer forma. Aí os caras começam a descobrir um monte de coisa, descobrem insulina, não sei o quê, aquelas coisas todas, começam a descobrir um monte de coisa bacana. O que se faz em fisiologia hoje? Quase nada. Fisiologia é aquela clássica, básica. Hoje, o que tu faz? Né? Tu faz bioquímica, tu faz imunologia, que é bioquímica, tu faz genética, tu faz... As análises moleculares mais fortes. Que é, digamos assim, a coisa mais aprofundada da anatomia hoje, é a histoquímica, é a histologia e por aí afora. Então, tu começa a fazer coisas que estão, na realidade, saindo do macro para o micro. Uma das ciências que, na minha opinião, está em extinção é a chamada fisiologia. Então, sabe, os caras ficam aí discutindo, mas cada vez a gente mais está onde? Está mais na inflamação, está mais na bioquímica para tentar entender como é que a molécula funciona e promove lá uma vasodilatação. Aí está falando do Covid, dizendo lá que o vírus da doença, na realidade, ele provoca uma retirada lá mexe lá na molécula da hemoglobina e por isso tem falta de oxigênio e por aí afora. O que é isso? Isso é fisiologia? Os caras estão falando que é uma doença sanguínea, né? Que ataca cacete. Muito foda. Sim. Aí o que acontece? Isso aí, na realidade, é fisiologia? Não, isso é bioquímica. Então, tu tá indo do macro cada vez mais para o micro. Só que, e isso eu sinto, mas Álvaro, tu tá em final de carreira, tu é um cara que tem 30 anos de carreira. Sim, eu fechei 30 anos como professor no dia 3 de março desse ano. Tenho 30 anos dando aula de fisiologia do exercício. Comecei no dia 3 de março de 1990 no IPA. Mas, de qualquer forma, hoje a gente está cada vez mais indo para o micro. E aí tu começa a te dar conta que para tu discutir o micro, tu precisa do quê? De base. Tu precisa de química, tu precisa de física, tu precisa de biologia. Eu enlouqueço, cara. Eu enlouqueço. Não adianta tu ter um equipamento que te cuspa lá o resultado da atividade da enzima se tu não souber quimicamente como é que aquele negócio está funcionando. Então, assim, a demanda por base hoje é muito maior do que antigamente. E é isso que eu preciso fazer com que a nova geração entenda. Eles precisam voltar para os livros, reaprender o que é pH, reaprender o que é estrutura proteica terciária e assim por diante. Quaternária, claro. Eles precisam entender essas coisas. Eles precisam entender o que é. Tu quer falar de computador? Tu entende o que é matemática computacional? Eu ia falar de matemática, claro. Que é uma coisa assim, a galera da educação física tem uma ideia completamente distorcida de que vai ir para a educação física ou vai para a nutrição, para a área da saúde de forma geral. Eu tiro sarro disso em aula o tempo inteiro. Os caras dizem para mim, Álvaro, eu vim para a educação física porque eu odeio física. Eu sei disso. Manda aprender, tu é um débil mental. Completo débil mental, porque, cara, física... Tu faz vestibular, vem para um curso onde se discute velocidade, potência, resistência, força
Termodinâmica. Física, é sério isso? Termodinâmica, base, tá louco? Tá louco? Não, cara, eu fico impressionado. Então, assim, ó, nós precisamos voltar para a base. Voltar para o livro e reaprender matemática, reaprender física, reaprender química. Na boa, tem que reaprender português. Português tem que ter. Não, mas assim, é complicado. Cara, eu sei, eu faço meia-culpa, assim, por algumas coisas que vêm de família, né? Que são complicadas, assim. Às vezes você tem algumas expressões que são de família e que coisas que eu aprendi contigo até, tomando porrada mesmo, e que é necessário para que você possa, eu digo assim, retirar do teu DNA algumas coisas que tu vivenciou 20 anos da tua vida, que é aquela coisa do mim, né? Pra mim fazer, aquela coisa, porra, que hoje me dói pra caralho. E eu fico pensando, porra, quantas vezes o Álvaro falou isso, que doía nele e eu não entendi o porquê, mas que chama a atenção e que, claro, que a gente tem que ir melhorando e que são coisas que nós, professores de forma geral, precisamos contribuir para que as pessoas melhorem. Claro que a gente brinca com... Eu dei aula no interior um bom tempo, o Bruno dá aula no interior um bom tempo, e a gente tem aquela coisa... Bastante tempo. E a gente tem aquela coisa da característica da região, né? Falar do coração, vamos falar da faropilha, né? Bora perto da Farapos. Mas isso é diferente, né? Exato, isso que eu ia falar. Isso é diferente de você fazer alguns erros um pouco mais grotescos do ponto de vista da linguagem propriamente dito. E que existem várias formas de você se expressar. Existem aquela forma de você se expressar no ambiente acadêmico, no ambiente de uma live, numa maneira de você escrever um post, na maneira de você escrever um artigo, que são coisas que precisam de certas características que vão variar de local para local. Álvaro, dentro disso aqui, cara, me diz uma coisa. Hoje, quais são as melhores faculdades do Brasil na educação física? Uia! Vamos lá. Amigo e inimigo. Azar, eles que se fodam, tu não veio no mundo para fazer amigo. Tu veio para falar a verdade. Tá, as melhores, tá? Vamos falar no, sei lá, USP, Unicamp, URGS, Federal de Minas Gerais. Federal de Minas Gerais me chama atenção, tem me chamado a atenção bastante. Tem chamado atenção. Muito boa, né? Então, assim, URGS, Unicamp, USP, Federal de Minas Gerais. Aí tu começa a ter outras universidades que têm bons cursos, por exemplo, a Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, né? A Federal do Rio de Janeiro. Professor Alvarenga, beijo, professor Alvarenga. Deixa eu ver o que mais. Nós estamos falando das melhores, né? Então, Paraná tem um centro bom ali. A Federal do Paraná é muito boa. Federal do Paraná é muito boa. A UEL de Londrina é muito boa. Né? Tem um evento bom que acontece também ali, né? Oi? Tem um evento científico que é muito bom. Na minha opinião, é o melhor do país hoje. Né? Qual é o evento, Álvaro? É o Combramene, é o Congresso Brasileiro de Metabolismo e Nutrição do Esporte, que na realidade começou com esse nome, mas ele expandiu. Ele mantém esse nome, mas hoje se discute muito mais do que meramente metabolismo e nutrição do esporte. Mas é um congresso coordenado pelo professor Edilson Serpelloni Cirino, que é um grande amigo, um cara fantástico, e ele acontece bianualmente. Este ano deve ocorrer, só que ele normalmente acontece em maio. Não foi por causa da Covid, né? Na realidade, ele por questões de financiamento, e nós estamos num problema enorme no Brasil hoje para financiamento para eventos científicos, para a ciência de uma forma geral. Ele era para maio, aí eles não conseguiram financiamento, atrasou, etc, eles transferiram para setembro, né? E por enquanto ele vai no início de setembro, na primeira semana de setembro, antes ali do 7 de setembro, acho que é de 3 a 6, alguma coisa assim, 4, 5, 6 de setembro, alguma coisa assim. Então, Álvaro, o evento eu recomendo muito. Álvaro, olha só. Nós já estamos com 55 minutos de live, tá? O Instagram nos derruba a cada 1 hora, tá? Sei. Ele não permite que a gente faça uma live maior do que 1 hora, então ele vai nos derrubar. Okay. Então, o que vai acontecer? O papo tá muito gostoso, eu não sei se tu tá curtindo ou não, mas isso é um problema teu. Eu vou encerrar essa live aqui e nós vamos abrir uma nova live pra gente continuar conversando. Pode ser? Reitoria. Aí eu vou então, pessoal, cerveja.